Sabe aquele trabalho de patchwork lindo que você achou o modelo na internet e ainda pensou assim, é fácil, eu vou fazer, não tem nem diagonal nem nada, mas na hora que vai colocar no papel, o negócio parece um quebra-cabeça e aí você pensa, é muito difícil. Tem nada disso. Hoje eu vou mostrar para vocês que não tem nada de difícil, que é fácil o trabalho desse tipo. Olá, eu sou Natália Eng, professora de patchwork e criadora do curso Conexão Patchwork. Mas o trabalho que eu estava falando é esse daqui, ó. Ele é muito simples, muito fácil de ser feito, tem apenas alguns truquezinhos e eu vou dar as dicas para que todas as peças se encaixem e você tenha um trabalho como esse aqui. Perfeito! Então, bora lá pro vídeo? Aqui já coloquei um bloco em separado para eu mostrar para vocês as partes, né, que eu vou passar agora, as quantidades e as medidas de cada uma dessas partes aqui. O bloco é este aqui. Esse trilho de mesa, ele é composto por vários blocos como esse, são todos iguais. O que muda, às vezes, é a posição na hora de costurar, que fica de acordo com o gosto de cada pessoa. Então, vamos às peças, as quantidades e medidas. Tudo que eu falar aqui, eu vou falar para fazer um bloco aqui. Então, na hora que você decidir fazer a sua peça, você vai calcular quantos blocos você vai querer fazer para o tamanho da peça que você vai querer, e aí você tem a quantidade das peças de um bloco e aí você multiplica por quantos blocos você quer fazer, certo? Um quadrado desse azul floral de 13,5 por 13,5. Aqui do verde, dois retângulos, desculpa, de 3,5 por 7,5. Um retângulo de 5,5 por 9,5 e um retângulo de 5,5 por 13,5. Aqui do caramelo, dois retângulos de 3,5 por 7,5, um retângulo de 3,5 por 13,5 e um retângulo de 3,5 por 15,5. Então, essas são as quantidades e medidas para fazer um bloco. Para montar esse bloco, a gente vai começar em primeiro lugar, primeira costura que nós vamos fazer, nós vamos pegar esses retângulos menores, tanto do caramelo quanto do verde, que eles têm o mesmo tamanho, vou separar eles aqui. Deixa eu só tirar as outras peças. E eu vou fazer o seguinte, não são duas peças de cada uma, eu vou unir um com o outro por uma costura aqui no meio. Simples assim, eles vão ficar assim, ó. Já tenho costurado aqui. Vão ficar aqui. Feita essa costura, vocês vão ter essas duas pecinhas dessa maneira. Aí, o que agora vocês vão ter que fazer? Agora, deixa eu voltar essas outras peças aqui. Deixa ele separado aqui só um pouquinho. Vou voltar essas outras peças, os outros retângulos, tanto do caramelo quanto do verde. Vocês estão percebendo que tanto no caramelo quanto no verde tem um retângulo menor e um maior, um menor e um maior, ok? O que vai fazer agora? Eu vou pegar o retângulo menor do verde e vou unir ao retângulo menor do caramelo. E a mesma coisa eu vou fazer aqui no de baixo, só que aqui vem um detalhe. Essa emenda, essa costura, ela vai ter que parar no meio. Então, como que eu vou fazer? Em primeiro lugar, vamos pegar o menor. O menor, o que eu vou fazer? Vou pegar, vou colocar o caramelo. Deixa eu só separar esse maior aqui um pouquinho. Eu vou pegar o caramelo, vou colocar sobre o verde. E aí, eu vou passar uma costura e vou parar ela aqui, ó, um pouquinho depois da metade.
Vou deixar uma parte assim, sem costurar. Muito importante, tem que ser o caramelo sobre o verde. A costura tem que ser feita dessa maneira aqui, olha, do jeito que eu estou colocando aí de frente para vocês. Então, aqui o caramelo sobre o verde, a costura não chega até o final. Eu deixo um pedaço sem costurar. E tombo a costura assim, ó, só abrir o caramelo para cá, dou uma vincadinha aqui, nessa ponta de cá, certo? Muito bem. Agora eu pego uma daquelas partes, né, que são duas que a gente tinha acabado de costurar, coloco essa parte aqui, ó, do caramelo aqui nessa parte. Então, eu faço dessa maneira aqui, ó. E agora, eu vou passar uma costura aqui. Costura feita. Agora, eu tombo pra cá, ó, o caramelo tá aqui em cima, né? Eu tombo pra cá e dou uma vincadinha assim com o dedo. Pronto. Lembrando que essa parte aqui é o retângulo menor do verde, daqueles dois últimos que sobraram. É o menor do verde com o menor do caramelo. E aqui já costurei aquela partezinha aqui no topo dessa peça. Agora eu reservo essa parte. Agora eu pego o outro retângulo, que é o maior do verde, e o retângulo maior do caramelo, e vou costurar um com o outro. Só que nesses retângulos maiores aqui, tanto de uma cor quanto de outra, é o contrário, é o verde sobre o caramelo. Isso é muito importante, então eu tô colocando aí na posição como se fosse para vocês. Então, olha só, eu tombo o verde sobre o caramelo, certo? Posiciono a máquina aqui e venho, faço uma costura e também vou deixar uma pontinha sem costurar. Não precisa ser muita coisa não, pode ser um pouco assim. Aqui é normal esse retângulo maior, esse caramelo está maior que esse verde, é assim mesmo. Pode ficar tranquilo que passei as medidas todas certinhas para vocês. Então, olha só como que vai ficar essa costura aqui agora. Aqui, ó, costura feita, note que é o verde em cima do caramelo, tá? Até vou virar assim de lado, ó. Aqui tá meu direito, então coloquei a máquina, vim, fiz a costura até aqui. Deixei uma ponta sem costurar, ok? Agora eu vou virar aqui pra mim, só pra eu bater a costura pra cá. Aí eu pego o caramelo, puxo ele pra cá e bato a costura. Tombo a costura pra lá, pro lado do caramelo. Lembrando que esta parte aqui são os retângulos maiores, tanto do verde quanto do caramelo, só para não ficar confuso. Agora, eu pego a última parte dessa aqui, porque lembra? Eram duas partes. Uma a gente já costurou nos retângulos menores e essa outra agora aqui no maior. E eu vou fazer a mesma coisa, pegar a parte caramelo e é ela que eu vou costurar aqui. Nessa parte de cá, passar a costura aqui. É a parte oposta onde eu deixei sem costurar, certo? Então, só passar uma costura aqui. Costura pronta, né? Deixa eu até virar aqui pra mim. Agora, eu tombo pra cá, para o lado do caramelo. E aqui eu posso vincar de fora a fora. Então, ó, essa é a parte dos retângulos maiores. Esta é a parte dos retângulos menores, é normal, isso aqui está sobrando assim mesmo, tá? E aqui eu tenho o quadrado floral. Como que agora eu vou terminar de montar o bloco? Eu vou, em primeiro lugar, pegar essa parte que ela é menor aqui, que é dos retângulos menores, separa a grande. Pego o quadrado e eu vou costurar aqui, com esse quadrado, ó. Essa parte deixa pra cá mesmo, e é sobrando assim mesmo, não se assustem. Então, eu tombo aqui, certo?
alinho tudo bem certinho e vou passar uma costura de fora a fora nessa parte aqui. Aqui, costura feita de fora a fora, certo? Agora eu faço assim, ó, abro, e essa eu gosto de tombar a costura pra cá, para o lado do quadrado. Beleza. Agora eu pego a última parte, que é essa aqui, que ela é feita dos retângulos maiores, e eu vou encaixar aqui, ó. Levanto essa partezinha aqui, que ficou sem costurar, é para isso mesmo. E eu venho com esta parte, ó, e aqui eu vou passar uma costura de fora a fora aqui, ó. Se quiser, pode até pôr um alfinete para isso aqui não ficar voltando, mas não há necessidade. Olha só, tomba aqui, alinho tudo bem certinho daqui até aqui, ó, tá tudo certinho. E agora é passar a costura aqui de fora a fora. Costura feita, ó, deixa eu virar aqui pra vocês que eu acho que fica melhor, né? Aqui, ó, aqui tá a parte, tá certo? Que acabei de fazer essa costura aqui. Até na hora que eu tava aqui no meio, a máquina embolou, deu um vento, deslocou a agulha do meu suporte, né? A agulha não, desculpa, a linha. E aí embolou, eu simplesmente passei de novo e retirei aquele excesso e tá tudo certinho. Tá? Aqui, por isso que tem alguns fiapinhos soltos aqui, que eu tirei, mas ainda ficaram alguns. Então, aí, ó, já terminei. Eu sei que nesse momento tem muita gente pensando assim, agora eu quero ver o que a Natália vai fazer com essas pontas que sobraram, porque a Natália deve estar enganada, ela fez cálculo errado. Não, gente, eu não fiz, não. Inclusive, o que eu quero dizer para vocês assim, é que quando às vezes a pessoa não tem a técnica, não domina a técnica do patchwork, por mais simples que seja, porque esse bloco ele é muito simples, ele não tem nem diagonal, só tem que calcular a margem de costura, né? Mas ele tem esses truquezinhos na hora da costura, do encaixe das peças. Então, lá no meu curso Conexão Patchwork, eu até coloquei um bloco em especial apenas para tratar disso, dessa costura diferente, que a gente tem que chegar, parar, encaixar outra peça primeiro para depois continuar. Porque senão não dá certo, senão se a gente for querer sempre fazer costura direto, eu ia ter que colocar muitos cortes nas outras peças. E tudo isso eu ensino e gosto muito de frisar lá no curso. Por quê? Porque eu acredito que um trabalho mais limpo, com menos costuras, ele fica com mais qualidade. Por exemplo, olha aqui o que eu vou falar para vocês. Se eu não tivesse feito essa técnica dessas costuras, de parar essas costuras no meio do caminho, vamos dizer assim, eu teria que fazer um corte bem aqui, nessa parte aqui, ó. Tá vendo essa parte em caramelo? Ele teria que ter um corte aqui. Ele não teria essa sequência dessa peça inteira aqui. Então, por isso que eu falo que é muito importante a gente conhecer as técnicas, saber tudo certinho, desde lá do início, porque assim a gente consegue qualidade no trabalho da gente. E tudo isso eu tenho lá no meu curso Conexão Patchwork. E as meninas até falam assim, mas não tô entendendo por que entrou esse bloco, né? Que ele até tá com um tamanho diferente. Eu falei, gente, eu não podia deixar de dar isso aqui por conta da questão da montagem, da costura, desses truquezinhos. Mas vamos lá, a finalização. Então, eu não estou errada em momento nenhum dos meus cálculos, vocês já devem ter percebido. Olha aqui, na hora que eu puxei essa peça aqui em caramelo, o que eu vou fazer aqui agora? Ó, aqui é aquele retângulo maior, ele vai ser o último a ser costurado, então eu puxo essa parte aqui para cima, deixo aqui livre. Aqui, ó, que eu acabei de falar, é aquele retângulo do caramelo menor. Olha só, se eu vier aqui, ó, ele tá chegando, encaixando certinho lá embaixo com o verde. O que eu faço?
posiciono o meu pezinho aqui, eu gosto de entrar um pouquinho em cima dessa costura que eu já tinha deixado aqui, só para dar uma travadinha, para não ter perigo dela desmanchar, tá? Então, posiciono a minha máquina aqui, pezinho de máquina normal, alinhadinho, né, na parte de cá, e trago essa costura até o final, certo? Então, é o que eu vou fazer agora e volto mostrando para vocês como que ficou essa parte. Olha aqui o que eu acabei de falar, ó. Eu até deixei um pouquinho assim a pontinha da linha aqui para vocês conseguirem visualizar, ó. Eu entrei um pouquinho a costura em cima da outra, que já estava parada aqui, e completei ela até o final, certo? O que que eu faço agora? Abro pra cá, né? Tá vendo que a costurinha já fica tombadinha aqui para o lado do caramelo? Agora eu viro aqui, ó. E aqui é o último. Esse último retângulo aqui que nós vamos costurar é do retângulo maior, olha só. Então, faço a mesma coisa, tombo aqui, alinho tudo bem certinho, ó. Coloco, de novo, o pezinho aqui em cima, alinho aqui e trago a costura até o final. Olha lá como ficou. Aqui foi até bom, porque quando a primeira costura que eu fiz aqui embaixo tava com uma linha, uma cor mais escura, agora eu troquei a linha lá, ó. Então aqui dá pra ver bem essa costura que eu acabei de fazer, ó, que ela está em mais claro. Até deixei uma pontinha aqui pra cima, ó. Comecei nesse ponto, sobrepus um pouquinho a outra para não ter perigo de desmanchar nenhuma nem outra e trouxe até o final. Agora eu faço a mesma coisa, abro para o lado do caramelo e vinco aqui. Agora, se quiser, pode passar a ferro, porque agora nós vamos partir para a montagem do trilho. E aí eu vou dar outras dicas para vocês da melhor maneira de se montar com essas peças, com esses blocos que são todos iguais. O bloco já passei, esse foi o que eu acabei de montar aqui com vocês, e eu vou juntar ele aos outros que eu já tinha feito. Como que eu gosto que eu vou montar esse trilho? Olha só, eu vou fazer da maneira que eu achar melhor. Eu vou querer fazer de 2 em 2 quadrados, porque eu acho que ele já vai ficar num tamanho muito bom. Agora, dica, eu acho mais interessante e fica mais fácil também vocês intercalarem os blocos dessa maneira aqui. Se orientem sempre por esse quadrado maior e olha só, esse que está aqui à minha direita, ele está com o quadrado à direita para o alto, em relação a mim, tá? E esse tá para a esquerda, mas olha só, se eu for juntar um com o outro, ó, o que que vai acontecer? Aqui vai dar encaixe, não vai ficar legal, vai dificultar o trabalho. Então, ó, eu estou pensando em colocar, ó, ou posso colocar 2 assim, né? Os dois estão para minha direita e para o alto. Eu posso colocar os outros para a esquerda, os outros 2 para a esquerda e para o alto. Pode ser assim também. Ou então, eu posso pôr assim, ó, um para o alto e outro para baixo. Aqui, um para cá e o outro pode ser aqui mesmo. O interessante é que sempre quando for unir aqui no meio, que tenha uma parte do quadrado e uma parte do caramelo, para não coincidir. Isso é só um detalhe, mas quem quiser pode fazer, só para não coincidir conforme eu acabei de falar, ó. Para não ficar assim, porque aí vai te dar dificuldade, aí você tem que encaixar isso aqui muito bem encaixado. Mas não é essa a proposta. A proposta desse trabalho é que esses encaixes sejam livres. Então, vamos supor, eu posso pôr assim, ou eu posso pôr assim. Olha só, eu não vou ter encaixe nessa costura. Quando eu vier com a próxima carreira, mesma coisa, ó, se eu quiser colocar aqui também eu não vou ter encaixe. Olha aqui, aqui também não. E aí, como eu vou definir as peças da maneira que eu quiser, coloco tudo aqui. Aqui eu não vou colocar tudo porque
não cabe tudo. Eu vou colocar só mais uma carreirinha aqui, ó. Note que eu não sei se é assim que eu vou deixar mesmo. De repente eu posso, né, costurar de uma outra maneira, mas olha lá, tá, ó, não tem encaixe aqui, não tem nem aqui e nem aqui. Aí, como que eu vou fazer? Eu vou unir tudo de 2 em 2, passando a costura aqui, aqui, aqui. Por isso que é muito importante, em primeiro lugar, deixar definido a posição que você quer dos seus blocos e depois vem fazendo dessa maneira que eu estou falando, unindo sempre de 2 em 2 e depois que unir tudo de 2 em 2, aí vem e vai passando a costura aqui, finalizando o trilho, certo? Então eu vou montar o meu aqui e já trago mostrando para vocês. E aqui está, ó, emendei todos os meus blocos, ao todo foram, olha, 2, 4, 6, 8, 10, 12 blocos que eu fiz. Olha aqui, eu vou passar para que vocês consigam ver. Olha que legal que ficou. Ficou bacana, né? Eu agora vou, depois eu vou terminar, concluir, fazer um trabalho de quilting e já vou finalizar com um viés direto aqui. Eu não vou colocar mais bordas, porque ele já está com um tamanho muito bom para mim, que vai dar certo na minha mesa. Ele está nesse momento com 37 de largura por 1,08 m de comprimento. É um tamanho razoável, principalmente a largura. A largura é muito boa, então se você quiser mais comprido, com 1,40 m, alguma coisa assim, fica à vontade, aí você faça mais blocos. O interessante desse bloco é que você desse trabalho, é que você faça os blocos de 4 em 4, para que você possa fazer esse jogo de inverter um para lá, outro para cá. Mas também, se não quiser, não tem problema, pode fazer pares mesmo, que dá certo também, ok? Então é isso, não se esqueçam que aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para a lista de espera do curso que eu abro turmas de tempos em tempos para o Conexão Patchwork. É um curso online, é um curso pago que eu tenho de patchwork, onde eu ensino todos os conceitos fundamentais, básicos do patchwork, para que você tenha liberdade de fazer, calcular o trabalho do jeito que você quiser. Essas e muitas outras técnicas, tudo que é técnica básica, fundamental do patchwork está lá nesse curso. Então, se você tiver interesse, se você quiser que eu te avise assim que abrirem as vagas para o curso, cadastre o seu e-mail lá, que assim que eu abrir vaga, você será avisado, ok? Então, por hoje é só. Tá aí uma ideia super bacana, muito legal, muito fácil de fazer. Depois que eu contei todos os truquezinhos de costura aqui, viu como ficou fácil? Então é isso. Um beijo, até o nosso próximo vídeo e bom patchwork!